Olá, mais uma vez aqui estamos em Brookfield para um programa em língua portuguesa, Café com José. E de novo aqui da Igreja de São Paulo, em Brookfield, que fazemos os nossos vídeos, as mensagens que vamos tendo transmitido ao longo destes 5 anos, vai começar o quinto ano. Na segunda mensagem deste ano falámos sobretudo sobre a necessidade que temos que Deus nos abra os olhos e, portanto, falamos especialmente, se estão lembrados, daquele cego em Jericó que pediu a visão, portanto, estava à beira da estrada um mendigo, claro, que naquela. E ainda hoje, aqueles, portanto. Uh, daqueles de fora da sociedade, especialmente pelo facto de terem aquela uh, mais infidelidade, outra coisa, e não nascerem com o problema, ou não sabemos se nasceu assim, ou portanto teve uma doença portanto o tornou cego, e portanto e falamos, desenvolvemos, fizemos a comparação, portanto ele mesmo sendo cego, invisual, portanto parecia que via mais daqueles que tinham os olhos abertos, e portanto e chamou, como se lembra, Jesus filho de David, e portanto o título da mensagem, especialmente um dos títulos messiânico de Jesus Cristo. Hoje, por sua vez, vamos falar sobre um tema um bocado diferente, foi tirado da Epístola de São Paulo aos Efésios, portanto o título é Fomos escolhidos, ou nele nos escolheu, portanto esta passagem de Escritura no primeiro capítulo do livro aos Efésios, a carta de São Paulo, como sempre. Portanto, eu vou ler, depois de beber este bocado de café, vou começar a ler alguns versos, não muitos, sobre a Epístola de São Paulo aos Efésios. E já tenho aqui a minha Bíblia no primeiro capítulo, e vou começar a ler alguns versos. E vou começar no verso 13, e a Bíblia diz-nos: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que no alto dos céus nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Foi assim que nele nos escolheu, portanto, aqui foi o título da mensagem tirada deste verso, antes da constituição do mundo, para sermos santos e imaculados diante dos seus olhos. Predestinou-nos para sermos seus filhos, adotivos por meio de Jesus Cristo, por sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, pela qual nos tornou agradáveis em seu amado Filho. É nele que temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a sua graça, que abundantemente derramou sobre nós, com plena sabedoria e discernimento. Palavra do Senhor. E, portanto, como eu me referi aqui, portanto, na Epístola de São Paulo aos Efésios, como eu lhe disse aqui naquele verso 4, que nele nos escolheu, ou fomos escolhidos em Jesus Cristo. Paulo diz-nos que Deus nos escolheu antes da constituição do mundo, ou antes da criação do mundo, portanto é um sinónimo a duas palavras. Nós não somos salvos porque merecemos, como muita gente pensa, que se fizeram isto, portanto, mas pela sua graça é que nos deu a salvação, que é de graça, algo que nós recebemos sem pagar, isso é que é de graça. Em português, eu dou-te este copo de vinho, ou isto é um exemplo, tens que me dar 20 escudos, ou assim, portanto, é de graça ou não? Não, não é de graça. Agora, se eu dizer, dou-te, portanto, não tens que pagar nada. Isso é de graça, portanto, é o que a graça quer dizer, que recebemos, ou sem ter que trabalhar ou pagar por isso. É o significado da palavra. A Bíblia diz-nos: mas Deus, aí está, mas Deus que é rico com misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, porque é pela graça que somos salvos, e portanto, mediante a fé, e portanto, isto não é de vós que se deve, é um dom de Deus. Aí está a resposta. Um dom ou uma dádiva, que significa o mesmo. E portanto foi tirado do capítulo 2. E estes versos, portanto, revelam-nos que Deus é misericórdia, portanto tem piedade, ou mesmo também o sinónimo, e,
e de graça concedeu-nos a salvação. Aí está aquilo o ponto que eu me queria referir anteriormente. O primeiro ponto desta mensagem, portanto, é o mistério da salvação. Portanto, o que é o mistério? O mistério é algo que nós nunca podemos explicar na completa verdade, ou dizer, ok, isto foi assim, assim, assim. Portanto, o mistério é algo que parte não é bem conhecido ou não se pode explicar de determinada altura, e por vezes temos a revelação, mas mesmo assim, portanto, como o mistério da Santíssima Trindade. É precisamente o ponto que eu me quero referir. A Bíblia diz-nos que o mistério da salvação foi originado antes da constituição do mundo. Isto para explicar isto, antes de eu ser criado e o mundo, as estrelas, os planetas, o mistério da salvação já estava, claro, que já estava na mind ou na mente de Deus para ser posto em prática, mas, portanto, como Deus está no futuro e no presente ao mesmo tempo, é precisamente isso que nunca podemos explicar neste lado da eternidade. E, portanto, a Bíblia diz-nos que foi assim que Ele nos escolheu, portanto, o título da mensagem, para sermos santos e imaculados diante do seu nome. Portanto, o que é que isto quer dizer? Mas pela obra de Cristo, nós somos. O que é a obra de Cristo? Pela a sua vida, a sua morte, a sua sepultura e a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu. Portanto, isso é que é a obra, que ele, nisso é que fomos escolhidos e, portanto, deu-nos da graça, porque ele pagou por os pecados pelo seu sangue, como eu li desse, que obtemos a redenção mediante o seu sangue, portanto, que derramou, como eu li na passagem aos Efésios. Deus escolheu-vos e quando Ele nos pertencemos, portanto, Deus olha-nos como nunca tivéssemos pecado. Como é que vamos explicar isto outra vez? Portanto, nós nascemos logo com o pecado original. Como é que agora Deus nos vê sem depressa quando somos convertidos e quando recebemos Cristo nos nossos corações, que vê-nos como nunca tivéssemos pecado? Porque Ele vê-nos como se fôssemos o Senhor, o nosso Jesus Cristo. Portanto, nunca mais somos aquela pessoa com o pecado, mas vê-nos como próximo, como fôssemos o seu próprio filho. Portanto, é mais outro mistério que para explicar não é fácil, mas, portanto, é como nunca tivemos pecados. E só assim que podemos vir à presença de Deus quando esta vida acabar ou quando Jesus vier primeiro, porque se tivermos o pecado entre nós, nunca podemos ver o Deus. A Bíblia é bem clara, aqueles que nunca vê, porque o que é que que nos separa de Deus? É precisamente o pecado. Por isso é que Jesus veio a esta terra há cerca de 2000 anos atrás, porque se nós pudéssemos salvar a nós próprios, não fazia sentido ou razão Jesus vir aqui, mas nós somos incapazes de salvar e por isso é que Deus o enviou, como a Bíblia diz-nos, na plenitude dos tempos, desculpa. Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido segundo a lei, para redimir aqueles que estavam debaixo da lei, e nós, os gentios, não estávamos debaixo da lei, mas também entramos nesse mesmo rolo como os hebreus. Portanto, o segundo ponto, desculpem, há alguns crentes por vezes, portanto, isto é pôr a palavra ou a fé em ação. Portanto, pensam que a palavra, como a Bíblia, como eu li aqui, que é só meramente para termos informação, com ler aquilo como um livro como era da história de Portugal e tínhamos de decorar qual eram as batalhas de Dom Afonso Henriques. E não, isto é um exemplo que eu estou a dar, não tenho nada contra isso, nem portanto isso faz parte da nossa história. Mas isto quer dizer, não, a Bíblia é um livro espiritual sobre aquelas pessoas que têm o Espírito do Senhor dentro deles, portanto é que têm aquela capacidade de interpretar, é como tenham o password nos computadores, ou a chave, como assim dizer em português. Portanto, alguns crentes pensam que a palavra de Deus é somente para nos dar exemplo, ou histórias mas não é somente para a informação, é sobretudo para a transformação. Portanto, Deus usa a palavra e instrumenta as dificuldades da vida, os problemas. Isso é que é o exame à nossa fé e, portanto, usa isso para que a nossa fé cresça. Portanto, ele é que faz crescer. Mas o propósito das Escrituras é não só para a informação, como eu disse, mas para a transformação de nós.
tornar-se cristão significa uma nova relação com Deus, portanto, nós íamos no caminho destinado ao inferno, que tem que se assim dizer, portanto, no livro da Epístola aos Colossenses diz, ele transferindo-nos do reinado, do reino das trevas para o reinado do seu Filho, o reinado da luz, do seu Filho, portanto, fomos como transferidos de um lugar para o outro e, portanto, uh, a Bíblia nos diz, portanto, se alguém está em Cristo é portanto, uma nova criação, portanto, passou-se o que era velho, portanto, tudo aquilo que ao passado começou tudo a ser novo, portanto, como nos diz na Epístola aos 2 Coríntios, ou à segunda carta aos Coríntios. Os novos convertidos mudaram para uma nova direção, como eu disse, transferidos do reino do inimigo para o reino da luz, e passou o que era velho, portanto, tudo, naquele momento em que convertidos, quando sabemos realmente, tudo se fez novo, portanto, a nova direção que nos leva dá um novo propósito, portanto, de vida, portanto, a atitude e comportamento. Não para nos servir a nós próprios, mas para servir a Deus e os outros. Como é que servimos a Deus? Servindo os outros na sua igreja, por isso é que fazemos o serviço. Eu nunca vi em Deus, eu não vou aqui servi-lo porque eu não o vejo, mas servindo os meus irmãos e irmãs e aquele aí na sua igreja, portanto, é dessa maneira que servimos ao Senhor. Portanto, isso faz parte da vida cristã, porque há uma transformação interior e isso leva-nos a. Como é que primeiro não tínhamos a vontade nenhuma de fazer nada por ninguém, não é? E agora bem, porque isto não começa automaticamente, mas aos poucos e poucos, por a transformação bem assim. De fazer um resumo ou tu concluir esta mensagem ou aquilo que foi dito, a vida cristã, portanto, é um processo, não é? Hoje somos convertidos e amanhã, portanto, sabemos tudo e temos as boas atitudes, boas ações. Não, isto começa, é o princípio e depois isto vai até morrermos. Portanto, faz parte da vida até esta vida acabar. Portanto, embora tenhamos uma nova natureza, aí está, não haja dúvidas, não significa que automaticamente, portanto, possuímos bons pensamentos, atitudes e ações. Portanto, mas se ouvimos e seguimos Jesus Cristo, portanto, ele começa o processo ou a transformação pouco a pouco e, portanto, e quando, por exemplo, este ano que passou, há cerca de um mês e pouco atrás, não chega a um mês ainda, desculpem, mas cada ano, pelo menos, nós podemos olhar para trás, aqueles que seguem o Senhor, e vem sempre algo novo ou algo que mudou, portanto, nas nossas vidas. O processo é mas cada ano, ou menos, mas cada ano podemos olhar para trás e ver algo na nossa vida que melhorou para melhor, claro. Isto nas atitudes, nas ações, nos pensamentos, mas, portanto, ao pouco a pouco, portanto, há uma melhoria. Como disse, a mudança por vezes é devagar, aí está, mas as nossas vidas mudarão significativamente, significativamente se pusermos a confiança, tivermos a vontade de confiar no Senhor, que Ele tem o poder de nos transformar, nos transforma, Ele podia nos transformar logo de uma noite para o dia e num momento, mas Ele decide que quer que nós aprendemos as lições devagar, passo a passo e, portanto, para não para, como se diz, para preservar a fé. Tanto como quando podemos a confiança nele, portanto, a transformação bem aos poucos a poucos. A Bíblia própria nos diz, e todos nós, isto foi tirado da segunda Epístola aos Coríntios, e diz, todos nós com a cara descoberta, refletindo a glória do Senhor, como num espelho, portanto, a transformação, e somos transformados de glória em glória, portanto, aos poucos a poucos, portanto, como um espelho, vemos a nossa imagem, diferente daquilo portanto, há um ano atrás, e este processo é um processo que nunca vai até ao fim das nossas vidas, como eu me referi.
nessa mesma imagem, portanto, sempre mais resplandente. Portanto, isto é, se seguimos o Senhor, se Jesus Cristo está no centro da nossa vida. Ele próprio diz: sem mim não podeis fazer nada. Portanto, ele próprio disse que saiu da sua boca. E, portanto, isto consegue-se pela ação do Espírito Santo, que trabalha dentro de nós e dá-nos o poder para nós obedecermos e que tem o poder de nos transformar. Portanto, isto foi tirado da segunda epístola aos Coríntios. E, portanto, resumendo os 3 pontos principais desta mensagem, portanto, nós fomos escolhidos a Deus, portanto, quando a nossa conversão, portanto, começamos um novo caminho que nos leva até a eternidade, e nesse novo caminho, portanto, pela ação do Espírito Santo, começamos o passo a passo a sermos transformados. Isto quer dizer, pode demorar anos. Há alguns que eu tenho visto, irmãos e irmãs, muito rápido, a mudança é muito rápida. Outros, como eu, demora uma eternidade, quer dizer que não somos muito ágeis e, portanto, temos que aprender as lições várias vezes de novo e começar outra vez de novo. E isso acontece. E, portanto, até o dia que a nossa vida, portanto, acabar, ou o Senhor voltará antes disso acabar, como eu sempre me refiro. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Isto é uma mensagem mais para edificar a fé àqueles que, por exemplo, já estão na fé. Mas aqueles que nunca tiveram na fé, portanto, ou nunca estão, que esta é sempre do pôr do meu café, eu digo sempre que a única maneira, o que nos separa de Deus é o pecado. Por essa razão, o nosso Senhor veio a esta terra há cerca de 2000 anos atrás. Eu sempre acabo as minhas mensagens com isso. E, portanto, o que é que eu tenho que fazer? O preço já está pago. Se nós estamos no Senhor, nunca seremos condenados, porque Ele pagou o preço, que não somos outra vez a pagar pelo aquele preço que Ele já pagou, os pecados. Portanto, estão a entender o ponto. E quando arrependemos, Senhor, vem da minha vida, perdoai-me meus pecados. Portanto, é o momento, que pode ser o momento da conversão. A Bíblia diz: todos aqueles que vêm a mim diligentemente do seu coração encontrai-me, e a todo aquele que chamar em nome de Deus será salvo. Portanto, a Bíblia dá-nos exemplos nos Romanos, como eu me referi na Jeremias e outros livros da Bíblia. Portanto, diz: procurai, encontrais, procurai a salvação. O outro no Evangelho de São Mateus diz: buscai primeiro o seu reino, e depois o reino, a salvação, e depois as outras coisas tereis por acréscimos. E, portanto, é isso. Portanto, pedis a Deus: Senhor, vem da minha vida, sou um pecador, perdoai-me meus pecados, eu quero ter uma relação pessoal com o Senhor nesta vida, e quando esta vida terminar. Quero deixar uma oração para os irmãos e irmãs que, através de todo o mundo, portanto, estes são perseguidos, especialmente na China, no Médio Oriente, em alguns países da África, e que Deus deu a fortaleza para ser feito, que a sua fé continue forte e nunca desistam, portanto, de outros que combatem o vírus do coronas, e, portanto, que Deus os abençoe. E, portanto, também para o Presidente dos Estados Unidos, que é o Joe Biden, portanto, o Congresso, o Governo e todos aqueles que fazem parte dos governos, os governadores, os maiores das cidades e aqueles que estão encarregados das vilas, e a polícia, os bombeiros e todos aqueles que exercem uma autoridade sobre nós. A Bíblia é bem clara que comanda-nos, nos dá o exemplo, comanda-nos a que nós oramos por ele. E também para vós, aqueles que me seguem na internet, e outros portanto, que tenham outra vez uma boa semana, e, portanto, amanhã é domingo, portanto, tenham um bom dia do Senhor, e, portanto, que vão à igreja. E se não tem igreja, venham aqui que esta aqui em Brookfield, portanto, recebe todos aqueles que podem falar português, espanhol ou inglês, e aqui sereis bem-vindos e podereis começar
uma nova jornada. Portanto, esta foi a mensagem desta semana e até à próxima semana prometemos que estaremos aqui com uma nova mensagem em português e inglês e, portanto, até à próxima semana, se Deus quiser. E, portanto, em nome do Senhor Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernardo, and I have my coffee over here in my hand. And again, we are here in the St. Paul Church in Brookfield, and we are in our 5th year when we start to do this message in Portuguese and English. Last week we talked about the necessity of we have for the Lord to open our eyes, and we developed the message about Aonasi, and was taken from the Gospel of John, and especially we talk about the blind man was in the side of the road and asked Jesus to open his sight and open his eyes because he was blind. But not only he was blind, but he have more spiritual insight by the eyes of the faith. He called the Lord by his title, Jesus, Son of David, have mercy on me, asking the mercy of God. So we talked about that last week. So today we have a different message. This was taken from the Epistle of St. Paul to the Ephesians, and he talk about God choose you. Is the title of message, and I'm gonna start to read from the book of Ephesians, the first chapter, from the verse 3 to 7. And God's word says, "Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, just as He chose us in Christ before the foundation of the world, to be holy and blameless before Him in love. He destined us for adoption as His children through Jesus Christ, according to the good pleasure of His will, to the praise of His glorious grace that He freely bestowed on us in the Beloved. In Him we have the redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace." The word of the Lord. And as I mentioned on this, the title of the message for this week is God choose you, and God choose you, and when you belong to Him, through Christ, He looks like we never seen. So we start the message with that point, And sometimes you ask, how come? Because all of us. You're born with the stain or the sin, and how God, when you become a believer, see us like we never seen, because He see us like He see our Lord Jesus, and it's like a new mystery. He can really fully explain this side of eternity, but it is the way God see us. And Paul says that God chose us in Christ, and to emphasize that salvation depends totally on God, not by our good words and actions, but we are not saved because you deserve it. There's a lot of things, a lot of people that think, okay, I do that and I deserve, but because God is gracious and freely gives us the salvation. Why? Because our Lord Jesus paid for the penalty about 2,000 years ago. That's why He saved us, because the payment for sin was made, and that's why God see us when you are in Christ like you never seen before, because He paid the penalty for that. For us He's free, but our Lord cost His life and shed His life. The Bible says, "But God, who is rich in mercy, out of His great love, we wish He loved us." He said, "For by grace," there he goes, the verse I want to emphasize, you have been saved through faith, and this is not your own doing; it's the gift from God. And the first point of this message is the mystery of salvation. A mystery always, I
I talked that before. The mystery is something we really can explain this side of the Trinity. You know in part, but now okay, like the mystery of the Trinity, you can explain, but really fully explain the way you really we don't know. But like in that mystery, God reveal it through the Bible in three persons, but it's not easy to explain but very clearly is in this word. The mystery of salvation. The Bible revealed to us, that the mystery of salvation originated in the timeless mind of God, long ago before God created the world. Here it goes, the mystery. Before God created the stars, this world, God already, in this passage said, God chose us before you exist. How can you really explain that? But that the Bible says to us. Hard to understand how God accepts us. The Bible says, long ago, even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be all and blameless, or without fault. But because of Christ, we are all and blameless in this eye, on this side. God chose you, and when you belong to Him, through Christ, He looks like, as I mentioned, you have never had seen it. To become a Christian, sometimes the work of moment, you repent or you baptize, you never is a holy moment, all but you share different stories, God is not in the box, He chooses all kind of ways. He say people, most of the people in jail, people in the all ways of life, the people in the last stage of their life, people when they are very young, people when they are very old, people when they are in the middle age. See, we can really explain that mystery too, but happen, and you see the more I be in the faith, I see brothers and sisters, or when they are young, or really the one and saving sometimes in the last stage of their life. Sometimes believers, they think, I'm talking about God's word now. Like the Bible is like just a book, we give like information, like a book of history, and so on, but for us, especially when you have the indwelled by the Holy Spirit, the word become alive to us, and God uses His word to transform us. That's the power of the word. How He does that? He does that sometimes through the storms of in life, to trials, to problems, even in good times too. God uses His word to shape us, and use people. He put people sometimes in our path, and sometimes not the good ones you like to be around, but God used that persons to shape us, the way He examine our faith, the way you answer to them, the way you lead with them, or you deal them, and that's the test of our faith, and God used that to build us and to mature us. That's why that's the transformation. Become a Christian means begin a new old relationship with God, with the Lord. The Bible says, so if anyone is in Christ, it was taken from the 2 Corinthians 5:17. There is a new creation. Everything has become new. So God, when in the moment you become a believer, you start a new life, a new purpose, and a new destination. Because before you are destined to hell, or the separation from God for eternity. That's why in the epistle of the Colossians, the Bible says we are transformed from the kingdom of darkness, and it transfers us for the king of light, of the king of his beloved son. So we transfer from darkness to light. Easy to explain that way. New believers have a change purpose. When you become a believer, why before you never like to serve anybody, or do the more our selfish, self-centered, and from that moment you become believer, that desire, because God placed that desires on our heart when you are indwelling by the Holy Spirit. So you become a new purpose, a new direction, and new attitudes, and a new behavior.
doesn't mean right away you be transformed overnight. Or okay, you become a Christian today, and tomorrow I have all together. That's true, but a lot of people, they grow fast, and that a lot of ones like me take decades to go like step by step. And I see believers do how fast they mature, and the Lord, they use them. That's another mystery, the way God use even us in the. But no longer we seek to serve ourselves, because the little by little, but to serve God, because that desire not comes overnight, but sometimes they come step by step, little by little, and you become more and more like in Christ, to resume all this message, the Christian life is a process, as that. Although we have a new nature, you don't, or a miracle, become, transform, as I mentioned, overnight, and you don't have new attitudes, new behavior right away, but if you keep listening to God's word and you obey Christ is very clear. He said, without me you can do nothing. So this was he revealed to that in the epistle of in the Gospel of John, in chapter 15. He said, well, I'm that you are the branches, without me, you can't bear any fruit, you must be in the center of His will. So is one of the conditions for us to grow in behavior, in attitudes, and to be transformed. But if you keep listening to Him or in this word, and He we start changing little by little, and for example, every year, this year we are in the almost 22 days after this new year. So you look back to last year, how many changes in your life, behavioral areas of our life. Sometimes you struggle, if you see any improvement, but always every year you should see at least a little bit transforming in some areas of our life. Change may be slow, as I mentioned, but your life will change significantly, if you keep persevering and enduring trials in storms, and be faithful to the Lord. That's the key to transform and to mature as a believer. And the Bible, you gotta trust in the Lord to transform. We can transform ourselves. It's the work of the Holy Spirit, and God uses, as I mentioned, all situations to build us, and He uses His word as the main, the bread of life to transform us. And the Bible says, and when the Spirit of the Lord works within us, we become more and more like Him, and reflect His glory even more. So it's from Corinthians. He explained like the metamorphosis about the caterpillar to become a butterfly. That process is, and give exemplars of believers to be transformed little by little, and be transformed year by year, sometimes month by month, and it is a process what God uses us to become more like. You never become like Christ, but you grow in this likeness, in what is likeness, His character, His behavior, and you become more Christ-like. And so this was the message we pretty much talk in Portuguese, and so this is the third message of the 2022, and I want to pray for brothers and sisters, especially those that are persecuted through all the world, in countries like China, in the Middle of East, Africa, and those countries on the Christianity. We are criticized, but we have a country you can read God's word in the church, and but a lot of brothers and sisters, they can do that, because they can even to put to that in the face of those countries, as I mentioned. I pray for the Lord strengthen them, give the courage and the fortitude, for they persevere in the faith and never give up. And also we pray for this nation, for the present bind, and they need I think they need a lot of prayer too, and the Senate, Congress, and all branches of the government. Also the governors of the states, our mayors of the cities, and
and the police and firefighters, people who exercise authority over us, because the Bible is very clear to give us a commandment to pray for that people. And I pray for you too, and never wanna also for the people they fight this pandemic that goes global, all kind of the variants of virus, and the Lord protect them and keep them, special doctors, nurses, and all of the people, the brothers and sisters, to work to help the sick and the needy. Also, I never want to finish any of our message to invite you to Jesus be the Lord of your life. Jesus came 2,000 years ago to pay our penalty. You can save ourselves. What am I supposed to do? You got to repent your sins. It was the purpose he came here. Because if I say myself with my good action, our Lord was make a mistake to come here, but the purpose he came here was die in the cross to save you. When he shed his blood, and you become a believer by a word like, Lord, forgive my sins, you be ocean, you like I mentioned that passage, you become a new creation. What am I supposed to do? To repent. That's the only way you, because sin is that separate us from God. A little prayer like this, Lord, have mercy on me, a sinner, like the thief or that man was in the temple. And the Lord, the Bible says, those who seek me diligently from their hearts, I hear and I forgive their sins. And that was the message of this week. I pray I'll be here next week to have a nice Lord's Day tomorrow. And if you have no church, you can welcome here in the Church of São Paulo. We speak Spanish and English and Portuguese. And you welcome here if you have no church. And so next week we'll come here with another message in Portuguese and English. Until then, God will richly bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.